Ou eu vou contar hoje sobre um documentário que eu vi. Ele conta a- sobre um navio que dá suporte para mergulhadores que descem na profundeza do mar para poder engatar. Sabe quando procura petróleo? Ele coloca, desce aquela sonda aonde acha o petróleo e depois tem que descer alguém que são os mergulhadores para adaptar a mangueira para jorrar o petróleo. E essa tarefa é feita por mergulhadores. São pessoas feitas manualmente. Então mostra esse navio no Mar do Norte, aonde carrega os meninos mergulhadores. Inclusive, sempre tem um médico que também fica de quarentena. Não é quarentena que fala, mas agora eu não lembro o nome. Mas é assim. Tem dentro do próprio navio tem uma espécie de uma cápsula aonde aquelas pessoas que fazem o mergulho, que no caso parece que eram 12, é, eles passam ali dentro como se estivesse no fundo do mar. Tudo é preparado e feito para que quando eles vão para o fundo do mar, eles já estão adaptados àquele ambiente, para não ter nenhum tipo de choque, nenhum tipo de agravante para a sua saúde, essa coisa toda. Eles ficam dentro de um cubículo, tudo é muito pequeno. E chegou o dia que dois deveria descer para ir lá acoplar aquela mangueira para poder jorrar petróleo. E o que que aconteceu? Dois vão, veste tudo arrumadinho com as roupas de mergulho, aquela coisa toda, que eu não sei falar o nome, e, e um fica num lugar chamado sino. Sino ele é espécie de um sino aonde os meninos descem por ele e depois sai dentro do mar. Descendo para o mar, lá dentrinho mesmo, é na mais completa escuridão. Mas, ligado à roupa que eles usam, eles são ligados através de cabos. Esses cabos têm um cabo de comunicação diretamente com o navio, e tem um cabo de oxigênio, tem mangueira que leva água quente que esquenta a roupa que eles vestem por causa da água gelada do mar. Então a vida deles é como se fosse um cordão umbilical. É ligado naqueles cabos, é a vida deles, que liga lá em cima. E dentrinho do navio existem as pessoas que controlam tudo. Inclusive ele fica numa cabine aonde ele tem um monitor e ele como se fosse um maestro, ele fica ali regendo aqueles que desceram. Faz isso, faz aquilo, não faça isso, faz aquilo outro. Exatamente nesse dia onde quando eles desceram, o que que aconteceu? Até então estava tudo correndo muito bem, o navio posicionado, tudo funcionava direitinho e o mar começou a ficar muito revolto. Ele ficou extremamente violento e nisso tirou o navio do lugar que ele deveria ficar. E com isso, o navio começou a ser arrastado pela correnteza. E eles perderam também controle de aparelhos lá dentro do navio, não tinha muita coisa que ficou falhando, não dava para eles comunicar normalmente com aqueles que desceram. E dos meninos que desceu, aquele cabo que enrolava nele, que ligava ele ao navio, aquele cabo se prendeu numa pedra, porque o navio começou sendo arrastado e ele enroscou numa pedra. E naquele balanço do navio com a água, aquele cabo, aqueles cabos foram rompidos.
E o menino que desceu junto com ele, viu que ele estava com problema, e, inclusive antes dos cabos romperem, ele tentou salvar, mas não deu. E aquela pessoa ficou sozinha lá dentro do mar. O outro companheiro que tentou salvá-lo e não teve jeito, ele teve que retornar à base, porque ou ele morria também. E ele percebeu, a última vez que ele tinha visto o amigo dele, ele estava indo para uma espécie de um precipício, ele estava solto lá dentro do mar. E quando essa pessoa que o cabo foi rompido percebeu tudo o que tinha acontecido, e ele sabia que o oxigênio que estava com ele era muito pouco e a escuridão era brutal, ele não conseguia saber aonde ele estava. Ele sabia que se ele ficasse parado, ele ia morrer, mas se ele andasse também, ele sabia que ele ia morrer, mas entre tudo ele preferiu andar. E ele foi tateando de dentro do mar e bateu numa estrutura que era a estrutura onde dava suporte para eles. O que ele fez? Ele tateou, subiu em cima daquela estrutura e ficou lá aguardando e pedindo a Deus que alguém fosse socorrê-lo. E lá em cima, no navio, claro que eles tinham visto tudo, sabia o que estava acontecendo, mas tinha perdido ele de vista, mas sabia que a corda havia rompido, aqueles cabos, aquela coisa toda. E essa história é contada por pessoas que passaram por essa situação. Aí o que acontece? Ah, como lá no início eu falei que sempre tem um médico que também passa por esse processo que todos os mergulhadores passam por causa de uma emergência, eles também estão preparados para socorrer. E foi o que aconteceu. Ele foi chamado, pediu para que ele se vestisse e descesse rapidamente para procurar aquele menino, aquele marinheiro que havia sumido. E o que aconteceu? Ele, com o mar voltou a ficar um pouco mais calmo, os controles voltaram a funcionar e aquela pessoa que ficava monitorizando, ele começou a procurá-lo dentro do mar e ele achou ele em cima da estrutura. E essa pessoa que controlava e tinha tudo por vídeo e tinha o controle de tudo, ele tinha aquela esperança louca que aquela pessoa não havia morrido. Mas os outros que estavam assistindo, que estavam vendo, e depois, quando achou o corpo dele em cima da estrutura, eles perceberam que ele tinha vida. Ele ainda dava sinal com a mão e depois tudo acabou. Ele parou de dar sinal. E aí todo mundo pensou, ele morreu. E menos aquele que monitorizava. Ele olhava e na cabeça dele ele falava, ele está vivo e nós vamos trazer ele com vida. E esse médico que também, claro, é mergulhador, ele foi e conseguiu chegar lá onde ele estava e resgatou aquele marinheiro que estava lá. E ele trouxe e ele percebeu que ele estava respirando. Fez respiração boca a boca e levou ele para. Ele foi resgatado, passaram pelo esse sino aonde eles passam e depois foi lá para aquela cápsula aonde eles ficavam ali, ele ia se recuperar. E o menino, quando ele abriu o olho, ele pensava que ele tinha morrido ou era um sonho. Ele não conseguia entender se ele estava realmente vivo. E ele viu a cara da pessoa que era amigo dele e ele disse: "Tá tudo bem, eu estou bem. Eu estava só tirando um cochilo." Enfim, ele se salvou. Até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu. Ele próprio, ele tem uma teoria. Ele fala que dentro da teoria dele, ele imagina assim, que quando ele chegou na estrutura,
ficou restando muito pouco oxigênio. Mas, como ele desmaiou logo por causa da. Parou de chegar água quente para ele, ele ficou direto com aquela água gelada, ele desmaiou. Mas o oxigênio que tinha ainda deu para manter a vida dele, porque ele respirava muito pouco, ele estava desmaiado e aquele oxigênio deu para manter a vida dele. Então, termina esse documentário mostrando que ele contando a própria história depois que ele foi salvo, aquela coisa toda, o casamento dele com a mulher que ele amava. Enfim, é uma história verdadeira, foi acontecido mesmo de verdade. É bem assim, você fica numa tensão, você fica, ele morreu, meu Deus, eu não queria que ele morresse, e na verdade ele não morreu. Até hoje eles ainda não sabem o que manteve ele vivo. São coisas que acontecem que não tem explicação.